Infelizmente, o mundo está cheio de pessoas más, e estou falando daquelas que estão prontas para destruir a vida de uma pessoa absolutamente inocente para seu próprio benefício. E isso é o mais triste. Minha esposa e eu tínhamos um relacionamento baseado em confiança e compreensão mútua. Permiti muito a minha esposa, mas não esperava o resultado disso tudo. Na quinta-feira, Bob sentou-se à mesa, olhando para sua garrafa de Miller Lite. Ele tinha comprado apenas um pacote com 6, antecipando que se as coisas dessem errado nos próximos minutos, ele não iria querer cerveja suficiente para ficar embriagado. Lá em cima, ele ouviu a música parar, sinalizando que ela estava quase terminando de se arrumar. Quintas-feiras geralmente significavam que ele trabalhava até tarde porque era a noite das meninas de sua esposa com as amigas. Seus pais cuidariam da filha, Casey, enquanto sua esposa aproveitava alguns drinks com suas colegas de trabalho. Enquanto isso, ele encerraria a papelada da semana, permitindo que ele saísse mais cedo na sexta-feira e passasse mais tempo com sua família. Era um acordo mutuamente benéfico. Ele ganhou algum controle sobre sua agenda agitada. Seus pais adoravam o tempo com seu neto de 5 anos, e sua esposa apreciava um tempo pessoal para relaxar e se relacionar com os amigos. Pelo menos era isso que ele acreditava. Enquanto a ouvia se movimentando no banheiro lá em cima, sua mente voltou ao almoço que teve com Vic na última terça-feira. Na terça-feira, ele ponderou: preciso passar mais tempo fora da loja, ou talvez verificar se eles entregam esses sanduíches porque eles são fantásticos. Ele se acomodou em um assento, mantendo um olho na porta. Logo, ele avistou uma figura familiar entrando no restaurante. Ao vê-lo olhar ao redor, ele se levantou e acenou. Ao vê-lo, ela foi até lá. Aos 31 anos, Vicky era a mais velha entre as amigas de sua esposa e sua favorita. Ela era a única casada, possuindo um charme natural que deixava todos à vontade sem ser uma moleza. Ele não podia negar sua atratividade, com seu cabelo escuro ondulado e pele clara. Embora faltasse no departamento de peito, ela tinha um rosto deslumbrante e pernas infinitas. O marido dela, Ron, a adorava, e o sentimento era mútuo. Apesar de ser casada, ela ainda chamava a atenção de outros homens quando puxou uma cadeira e se juntou a ele. Obrigada por me conhecer, Bob. Eu entendo quão ocupado você está com o trabalho, então eu agradeço por você ter tirado um tempo. Ela falou, seu olhar fixo no rosto dele. Bem, não é problema, Vic, Bob respondeu hesitantemente. Embora eu deva admitir, encontrar você aqui sem Sharon parece um pouco estranho. Eu geralmente não almoço com mulheres atraentes, a menos que sejam minha esposa. Mas já que você mencionou que é sobre Sharon, estou todo ouvidos. Imagino que você esteja planejando uma surpresa para o aniversário dela no mês que vem. Bob ficou surpreso com a tristeza na expressão de Vic quando mencionou o almoço, e ainda mais quando mencionou o aniversário de Sharon. O que estava acontecendo? Bob, sei que você e Sharon compartilham um vínculo especial, e já os vi juntos o suficiente para reconhecer isso. É por isso que vim até você sobre isso. Pode prejudicar minha amizade com ela, mas se ajudar a salvar seu casamento, estou disposto a correr esse risco. Não há uma maneira fácil de dizer isso, mas Sharon está saindo com outra pessoa nos últimos 3 meses. Bob ficou atordoado. Tinha que ser uma piada terrível. Ele contou isso a Vic. Sinto muito, Bob, mas isso é sério. Cerca de 2 meses atrás, depois que você assumiu esse projeto, o humor de Sharon mudou. Ela estava mal-humorada no trabalho e ainda mais quieta do que o normal quando saíamos. Depois de alguns martinis, ela se abriu sobre sentir sua falta e se sentir negligenciada. Ela expressou preocupações sobre o relacionamento de vocês, sentindo como se vocês dois estivessem apenas seguindo os movimentos de um casal de meia-idade, deixando a vida passar. Naquele momento, o garçom interrompeu para anotar o pedido de Vic. Ela pediu uma salada de espiga e chá gelado com limão. Bob ficou atordoado com a ideia de sua esposa estar infeliz. Ao longo de seus 8 anos juntos, ele teria postado qualquer coisa que Sharon comunicaria se ela estivesse insatisfeita. Ele acreditava que eles eram sempre honestos sobre seus sentimentos, mesmo quando sabiam que o outro poderia discordar. Olhando para Vic, ele fez a pergunta urgente.
Ela foi infiel, ele sussurrou. Não, pelo menos não que eu saiba, e acho que saberia. Sua esposa costuma ser muito aberta. É por isso que o comportamento dela me surpreende. Bob, todas as mulheres com quem conversei ecoaram seus sentimentos. É como vocês brincam sobre estarem presos pelo casamento. Quando Sharon tocou no assunto, todos nós a tranquilizamos. Ela é uma ótima aquisição. Você deveria estimá-la e assim por diante. Infelizmente, minha irmã estava lá naquela noite. O que sua irmã tem a ver com tudo isso? Bob perguntou, suprimindo sua raiva. Para ser honesto, minha irmã tem uma reputação promíscua, Vicky respondeu, tomando um gole de seu chá enquanto o garçom erguia uma sobrancelha com seu comentário. De qualquer forma, meus pais se envolveram em um padrão de infidelidade. Não tenho certeza de quem iniciou isso, mas eles buscavam vingança um do outro consistentemente. Aos 17, questionei por que eles ficaram juntos, e eles pareciam perplexos com minha perspectiva, insistindo que o amor deles era primordial. Essa divergência afetou minha irmã e eu de forma diferente. Eu vi a traição como uma força destrutiva nos relacionamentos, enquanto ela acreditava que era aceitável se o amor permanecesse. Apesar de amá-la, acho a perspectiva dela tola. Voltando à narrativa, minha irmã, Gary, sugeriu buscar romance em outro lugar devido à falta dele em casa. Discordando, eu a avisei. No entanto, Hannah e Gail discutiram a logística de pegar homens e manter isso clandestino, aparentemente de forma distanciada, dado o status de solteiras. Sharon inicialmente alegou que não trairia a confiança de ninguém, mas suspeito que minha irmã plantou ideias em sua mente. Bob perguntou, por que você acha isso? À medida que dúvidas sobre a fidelidade dela surgiam, ele absorveu mais detalhes. Embora desagradável, ele abraçou a ideia de que conhecimento era igual a poder, porque na semana seguinte, Luke Jonas e seus amigos inesperadamente se juntaram a nós no Red Horse Saloon. Sharon negou tê-lo convidado, mas mencionou nossos planos de tentar a dança em linha, inadvertidamente levando-o até lá. Apesar da intrusão, a dinâmica do grupo era agradável até Luke chegar. Agora armado com um nome, Bob refletiu, conhecimento é poder. Me conte tudo sobre esse personagem Luke, Bob rosnou. Os lábios de Vicky se curvaram levemente na borda, registrando o tom de Bob. Ela continuou. Luke Jonas é o flertador da empresa. Ele tenta a sorte com todas as mulheres, e aquelas que demonstram o menor interesse se tornam alvos de seu charme. Ele não se importa se elas são casadas ou não, ou mesmo se são atraentes. Ele apenas curte a perseguição. Sua esposa o rejeitou inicialmente, mas ele começou a persegui-la novamente. Não é segredo que se ele enfrentar mais queixas de assédio, ele estará sem emprego. Sua esposa poderia impedir os avanços dele, mas não o fez. Eles estão se aconchegando no almoço há um tempo, conversando e rindo. Tentei falar com ela, mas ela só fica na defensiva, alegando que são amigos e que Luke a entende. Quando perguntei como ela se comportaria se você estivesse lá, ela corou. Mas então ela ficou brava, dizendo que você nem notaria. Eu recuei depois disso, mas tenho mantido um olho nela. Parecia que as coisas esfriaram até cerca de 3 semanas atrás. A comida de Vicky chegou e ela começou a comer, observando Bob para ver a reação. Bob tomou um gole de sua limonada, sua mente em outro lugar. Ele se sentia vazio por dentro, lutando para se concentrar. Como ela podia pensar que ele não se importaria com ela flertando com outro homem? Ele nunca tinha sido excessivamente ciumento porque confiava nela. Mas talvez ele estivesse muito imerso em seu trabalho ultimamente, negligenciando o relacionamento deles. O que tinha acontecido 3 semanas atrás? Ele realmente queria saber? Pelos próximos 5 minutos ou mais, eles comeram em silêncio enquanto ele processava a revelação dela. Sem dúvida, ele sentiu raiva. Não parecia haver justificativa para a proximidade dela com outro homem, mas ele conseguia entender o raciocínio dela até certo ponto. Talvez se ele tivesse sido mais atento, essa situação poderia ter sido evitada. Além de não revelar seu comportamento de flerte com a outra pessoa, ela não mentiu descaradamente para ele. Embora ele reconhecesse essas omissões como mentiras,
Ele acreditava que eles poderiam superar isso se ela fosse franca e se comprometesse a evitar tais situações no futuro. Ele pretendia ter uma conversa com ela para ouvir sua perspectiva. Ele se sentia esperançoso de que eles poderiam superar esse obstáculo sem nenhum dano duradouro, a menos que algo significativo tivesse ocorrido nas últimas 3 semanas. Então, quão ruim estava 3 semanas atrás? Ele se sentia mais equilibrado mentalmente agora, pronto para enfrentar o problema. Ela o olhou com simpatia. Bob, foi aí que tudo mudou. 3 semanas atrás, todos nós nos reunimos novamente no Red Horse Salon para dançar em fila. Luke e sua equipe vieram e todos nós nos divertimos muito na pista de dança. Sharon bebeu mais do que o normal, graças ao fato de Luke ter comprado bebidas para ela a noite toda. Ela estava bem embriagada. Levei-a ao banheiro, onde percebi que ela estava mais bêbada do que eu pensava. Quando ela saiu da cabine, ela tinha calcinha na mão, que ela estava enfiando na bolsa. Perguntei o que estava acontecendo e ela mencionou que queria se sentir liberada. Decidindo que era tudo por causa do álcool, ajudei-a a voltar para nossa mesa. Enquanto eu estava prestes a levá-la para casa com Hannah e Gail, notei Sharon e Luke ficando muito próximos na pista de dança. A dança na fila tinha acabado, e o resto da noite só havia som na jukebox. Eu a vi colocar a calcinha no bolso de Luke quando a música terminou. Infelizmente, todos no bar também. Houve um assobio e Luke pareceu muito satisfeito, então ele imprimiu um beijo excessivamente íntimo nos lábios dela enquanto seu amigo gravava no celular. Eu queria que ela parasse, mas ela não desistia. Oh, Bob, sinto muito. Ela fez uma pausa, observando a reação dele. O queixo de Bob caiu, ele precisava ir embora imediatamente. Com licença, preciso ir ao banheiro, ele murmurou, levantando-se do assento e correndo para dentro. Uma vez no banheiro, ele trancou a porta, enxagou o rosto com água e agarrou a pia com força, tentando ficar de pé. Ele se lembrava vividamente da noite em questão. Sharon geralmente voltava para casa por volta das 11h30, mas naquela noite em particular, ela finalmente voltou para casa quase às 2h30. Vicky ligou para ele e explicou que Sharon ficaria com ela por um tempo porque tinha bebido muito álcool. Vicky garantiu a ele que pediria um táxi quando Sharon ficasse sóbria. Esse cenário já tinha acontecido várias vezes antes, e Bob sempre apreciou quão responsáveis Vicky e as meninas eram sobre não dirigir bêbadas. Ele sempre considerou a intoxicação leve como parte do prazer de uma noite fora, então ele realmente não estava chateado com isso. Ele também se lembrou dos eventos que se desenrolaram quando Sharon voltou para casa naquela noite. Ele se lembrou de acordar com o beijo de Sharon. Depois de alguns momentos, ele estava completamente pronto para a intimidade. De que mais informações preciso, Vicky? Ele perguntou. Francamente, Bob, é basicamente isso. Ultimamente, nossas noites de garotas têm sido na casa de Hannah, envolvendo festas de vinho e lingerie. No trabalho, Sharon tem dado ombros frios para Luke, apesar do interesse óbvio dele por ela. Pensei que tinha acabado, mas ontem mesmo eu as peguei conversando. Eles se calaram quando me viram, então não tenho a mínima ideia do que está acontecendo, mas já estou farto. Achei que você deveria saber que talvez você possa intervir, já que ela não é mais amiga dela. O garçom trouxe a conta. Ele pegou antes que ela pudesse e começou a sacar seu cartão de crédito. Quero testemunhar esses dois em ação e talvez dar um susto neles, ele declarou. Sharon mencionou que vocês vão ao Red Horse Salon esta semana, então nesta quinta-feira, quando vocês forem, eu apareço e observo de longe. Ele parou de falar quando percebeu o choque no rosto de Vicky. O que eu disse? Ele perguntou. Bob. Hannah tem uma consulta médica cedo na sexta-feira e Gail está visitando seu irmão na Flórida. Se Sharon vai sair na quinta-feira, não será conosco. Ela estendeu o braço sobre a mesa, pegando minha mão. Sinto muito, querida, ela disse tristemente. Não vou perguntar se você está bem, mas aqui está o número do meu telefone residencial. Sinta-se à vontade para ligar a qualquer momento para falar com Ron ou comigo. O marido dela era conselheiro matrimonial, então falar com ele pode ser benéfico. Vicky,
agradeço por compartilhar isso comigo. Entendo que não foi fácil para você, mas realmente acredito que você está mostrando sua força como uma boa pessoa e uma boa amiga. Não tenho certeza sobre o que o futuro reserva, mas saber da situação agora me permite tomar as medidas necessárias. Obrigado mais uma vez. Com sua gratidão expressa, ele se levantou para sair, pagando a conta do cartão de crédito antes de sair. Quarta-feira de hoje marcou um desenvolvimento significativo no projeto de Bob. Depois de garantir peças pré-fabricadas de uma startup em Harrisburg, eles agora poderiam acelerar o tempo de entrega em 2 meses, mesmo com logística de transporte imprevisível. Com apenas mais 2 telefonemas, eles poderiam finalizar o plano 2 meses antes do previsto, economizando milhões para os militares. O bônus em dinheiro antecipado para Bob seria substancial, assim como o reconhecimento de ter seu nome associado ao projeto. Ele deveria estar tão feliz quanto possível, mas, em vez disso, ele se viu temendo ir para casa para enfrentar o que sabia que deveria. Bob havia resolvido investigar a situação por conta própria. Ciente de que não conseguia acessar o e-mail de trabalho da esposa, ele duvidava que eles discutissem algo sensível ali, dado o monitoramento de RH. Ele verificou a conta de e-mail dela no Yahoo, mas não encontrou nada incriminador. Ela pode ter uma conta separada, mas ele só saberia verificando o computador de casa. A falta de conhecimento de Bob sobre tecnologia era um obstáculo. Embora a ideia de instalar câmeras de vigilância ou microfones ativados por voz parecesse atraente, ele tinha um plano diferente em mente para confrontá-la. Tudo o que ele queria era mais informações para avaliar a gravidade da situação e quais medidas ele precisaria tomar para salvar ou acabar com seu casamento. Sharon já tinha buscado a filha deles, Casey, com os pais e o persuadido a levar comida chinesa para casa. Quando ele mandou uma mensagem perguntando o que ela queria, ela respondeu: depois de uma década juntos com 8 anos de casamento, você deveria saber do que eu gosto, querida. Ele não conseguiu evitar a provocação em sua resposta. Eu só queria garantir que você ainda está contente com o de sempre. O telefone dele tocou com a resposta dela. Você está certa. Traga-me um rolinho Primavera Extra. Se não fosse pela revelação chocante de ontem, ele teria ficado emocionado de chegar em casa 1 hora mais cedo e simplesmente passar um tempo com sua esposa e filho. Olhando para o relógio, no entanto, ele se lembrou de que, antes do projeto, isso seria considerado um atraso de 2 horas. Ele também percebeu que não tinha chegado cedo em casa com sua família em uma sexta-feira desde que tudo começou. Somado à exaustão e ao estresse que ele carregava mesmo quando estava em casa, era compreensível que Sharon pudesse se sentir negligenciada. Não que ela tivesse alguma justificativa para suas ações. Ao entrar pela porta da frente, ele viu sua esposa pegando uma garrafa de vinho. Ele parou, admirando sua silhueta. Aos 31 anos, ela estava no auge, sua figura de 5'7" ostentando as curvas certas. Mesmo com as calças de moletom largas que ela usava, sua bunda firme era evidente. Com o cabelo preso em um rabo de cavalo, ela se virou, dando a ele um sorriso de 1 milhão de watts. Ele não pôde deixar de se sentir incrivelmente sortudo por tê-la ao seu lado. Então a realidade bateu. Estou muito feliz que você voltou, querido. Como foi seu dia? Ela perguntou, se aproximando para plantar um beijo gentil em seus lábios. Muito bom. Fizemos um avanço significativo com alguns suprimentos, então parece que podemos terminar pelo menos 1 mês antes do previsto. Sei que tenho estado preocupado com este projeto ultimamente, e odeio não poder compartilhar os detalhes com você devido à confidencialidade, mas quero que saiba que você e Casey significam um mundo para mim, e farei tudo o que puder para nos manter seguros, ele disse, fixando os olhos nela. Ele detectou uma pitada de arrependimento ou culpa na expressão dela, ou ele estava simplesmente procurando por algo. Hoje foi um daqueles momentos em que ele desejou poder ler as pessoas melhor. Ele era frequentemente descrito como direto, preferindo comunicação simples e direta, e esperava o mesmo dos outros. Embora ele soubesse que sua abordagem às vezes poderia soar dura, as pessoas geralmente apreciavam sua honestidade quando o conheciam. Serviu-lhe bem por 34 anos, e ele viu pouca razão para mudar, até agora. Oh, querido, ela respondeu, o que nós adoramos você imensamente e entendemos completamente.
Eu queria que você pudesse se envolver mais com a família, no entanto. Eu sei que é temporário, mas aquece meu coração ouvir você reconhecer isso. Ela parecia à beira das lágrimas. A atuação dela foi realmente tão convincente? Então, o que terminar o projeto mais cedo significa para você? Ela perguntou enquanto começava a desempacotar os recipientes de comida. Bem, primeiramente, isso envolve um bônus salarial substancial. Não tenho certeza do valor exato até que o projeto seja aprovado, mas estamos falando de uma quantia significativa. Além disso, gerenciar com sucesso nosso projeto governamental inaugural e se destacar nele deve atrair mais negócios para a empresa. Ser o líder do projeto também pode atrair a atenção de recrutadores do governo. Os superiores estão cientes disso, então eu deveria ser capaz de negociar alguns termos favoráveis, assumindo que tudo ocorra como planejado. Enquanto falava, ele tentou comer sua carne de porco agridoce com haxixe, mas provou ser muito incômodo, então ele trocou para um garfo. Eu já não mencionei tudo isso para você? Ele perguntou enquanto mastigava um pedaço de carne de porco. Não me lembro, querida, ela respondeu. Tudo que eu lembro é de você mencionando um grande contrato que você não podia discutir, mas disse que valeria a pena. Desde então, não tivemos realmente a chance de conversar. Sua expressão ficou um tanto melancólica, mas então ela se iluminou. Mas parece que terei meu marido de volta em breve. Ele olhou para ela, sentindo uma oportunidade de sondar um pouco. Então, qual bar você e as moças estão planejando visitar amanhã à noite? Devo passar depois do trabalho para garantir que todos cheguem em casa em segurança? Ele perguntou, buscando um tom casual. Ah, bem, na verdade, decidimos ir ao Red Horse Salon para dançar em fila. Mas acho que terminaremos antes de você terminar o trabalho, ela respondeu, seu olhar se deslocando para seu frango laranja enquanto falava. Seu coração afundou. Naquele momento, Casey terminou seu rolinho primavera e pediu que ele lesse suas histórias. Ele limpou o prato, enxagou-o na pia, então a pegou no colo e a levou para a sala de estar. Durante a hora seguinte, ele dedicou atenção à filha, lendo história após história até que ela adormecesse. Do sofá, ele ouviu o som suave do ronco da esposa, e a observou, pacificamente enrolada com seu próprio livro descansando no colo. Carregando sua filha, ele subiu as escadas até o quarto dela, onde a aconchegou confortavelmente. Enquanto ele a olhava, lágrimas brotaram em seus olhos, contemplando os desafios que estavam por vir. Ele ansiava que ela apreciasse essas noites serenas com seus pais em vez dos tempos tumultuados que poderiam estar reservados. Enxugando as lágrimas, ele desceu até o sofá onde sua esposa dormia. Ele beijou seus lábios com ternura e a cobriu com um cobertor para afastar o frio. Então ele procurou o telefone dela. Descobrindo-o conectado na parede ao lado da cama, ele o destrancou e começou a rolar pelas mensagens dela. Não demorou muito para descobrir o que estava procurando. Olhando para trás nas mensagens, ele percebeu que tinham começado há cerca de 3 meses. Ele. Oi, linda. Foi agradável ver você e as meninas dançando ontem à noite. Ela. O mesmo aqui. Bob trabalha até tarde nas quintas-feiras e os sogros tomam conta das crianças para que possamos ter um tempo só de meninas. Ele. Seu marido é um cara legal por deixar você sair de casa por um tempo, ocasionalmente. Ela. Sim, ele é incrível. Nas semanas seguintes, seus textos permaneceram bastante inócuos. Então veio essa troca. Ela. Vicky me deu um sermão hoje sobre nossos intervalos de almoço. Fiquei bravo, mas ela tem razão. Não quero que as pessoas tenham uma ideia errada sobre nós. Ele. É só uma conversa inofensiva. Não estamos fazendo nada errado. Ela. Ela perguntou se Bob ficaria bem com a forma como estamos agindo e isso me fez pensar que talvez estejamos dando a impressão errada. Além disso, eu não deveria estar confiando todos os meus problemas a outro cara. Vou tentar falar com Bob. Ele. Eu entendo, mas se você não conseguir falar com ele, você sabe onde me encontrar. Eu até te levo para jantar se necessário. Só como amigos.
Bob não se lembrava de ela ter mencionado nada sobre falar com ele, mas isso pode ter sido na época em que ele estava lidando com a necessidade urgente de aço inoxidável de qualidade alimentar para seu projeto. Ele passou dias procurando um fornecedor que pudesse atender aos seus requisitos de quantidade. Durante esse tempo, ele estava tão absorto em sua tarefa que pode não ter notado mais nada. Ele presumiu que todas as mensagens dela tinham sido inócuas até então. Era evidente para ele que o idiota estava manipulando. Como ela não percebeu? Ele rolou para baixo para ler a próxima troca. Ela. Você tem que devolver isso hoje. Ele. O que você quer dizer? Ela. Você sabe perfeitamente bem. Meus amigos estão furiosos comigo agora e eu não os culpo. Se Bob descobrir o quão promíscuo eu tenho agido, ele pode me deixar. Ele. Então você não quer que eu mostre o vídeo para ele? Ela. Que vídeo? Você não pode deixar ninguém no trabalho ver isso. Ele. Sam estava lá e ele gravou no celular. Vou garantir que ele apague, mas você vai me dever. Ela. Tudo bem. Não posso arriscar perder Bob, especialmente depois da noite passada. Ele. O que aconteceu ontem à noite? Ela. Isso não é da sua conta. Ele. Ele estava bravo porque você chegou em casa tarde bêbado? Ela. É o mal. De jeito nenhum. Digamos que as coisas ficaram intensas e deixamos por isso mesmo. Ele. Então dançar comigo te deixou toda animada para seu marido? Ele deveria me agradecer. Ela. Você está sendo rude. A noite passada foi incrível porque Bob e eu nos amamos. Agora me devolva minha calcinha e certifique-se de que o vídeo seja apagado. Ela. Porra, isso me faz parecer uma vagabunda. Bob merece algo melhor do que eu? Ele. Não. Ele tem sorte de ter você. Ele não estava lá para cuidar de você, estava? Tenho certeza de que ele é um cara legal, mas você sai muito sozinha. Ela. Eu não preciso de ninguém para cuidar de mim. Apenas seja o amigo que você disse ser e cuide do que eu pedi, por favor. Ele. Desculpe. Claro que vou te ajudar. Então você pode me levar para jantar. Ela. Só garanta que ninguém veja esse vídeo e eu farei o que você quiser. Nada até segunda-feira passada. Ele. Ouvi dizer que a Noite das Mulheres foi cancelada. Que tal um jantar? Ela. Não é uma boa ideia. Desculpa. Ele. Ah, vamos lá. Seu marido estará no trabalho e as meninas vão deixar você sozinha. Só uma noite fora com uma amiga e podemos conversar como costumávamos fazer no refeitório. Além disso, você me deve uma. Ela. Tudo bem. Te encontro no Red Horse às 8. Ele. Não. Vamos nos encontrar no Tiff no Sheraton Hotel. Eles têm ótimas promoções de bebidas. E eu não quero gritar por causa de um bando de bêbados. Vou reservar um quarto só para o caso de bebermos demais. Ela. Tudo bem. Mas isso é só um jantar entre amigos. E eu te devo uma por garantir que o vídeo nunca vazou. Já é ruim o suficiente que as pessoas no trabalho tenham ouvido falar sobre isso. Ele. Não se preocupe. Eu vi Sam deletar o vídeo. Alguém mais vai fazer algo escandaloso em breve e você vai ficar bem. Vejo você às 8. Lá estava. Provavelmente o fim de um casamento. Quantas vezes você vê sua esposa concordando em sair com outro homem em um bar-restaurante em um hotel? Como isso poderia acabar bem? Ela não percebeu que poderia ser sobre intimidade? Ele fechou as mensagens de texto e colocou o telefone de volta no carregador. Despindo-se, ele deslizou para a cama sozinho. O sono demorou a chegar. Uma quinta-feira. Descendo a escada, ela enfeitou seu costumeiro vestidinho preto reservado para os passeios. Radiante, ela parou no pé da escada, avistando-o sentado à mesa. Bob, eu não esperava seu retorno tão cedo, querido. Ela vacilou, sua pele empalidecendo.
Precisamos conversar, Sharon. Sua voz desprovida de emoção. Esta pode muito bem ser a conversa mais crucial que teremos. Por favor, sente-se. Obedecendo, ela pareceu apreensiva, pegando a mão dele como sempre, apenas para ele retirá-la. Estou ciente de que não houve nenhuma noite das garotas. Eu sei que você tem se encontrado com Luke Jonas pelas minhas costas, ele começou. Bob, deixe-me explicar. As palavras dela foram abruptamente interrompidas pela força do punho dele batendo na mesa. Droga, Sharon, escute, ele berrou. Você não pode falar até que eu diga o que tenho a dizer. Encolhendo-se, lágrimas brotaram em seus olhos enquanto ele a olhava impassivelmente, continuando seu discurso. Como eu disse, estou ciente de que você se aproximou de Luke durante o almoço. Notei que você dançou com ele no Red Horse Salon e chegou a dar a ele sua calcinha depois de algumas danças. Parece que seu encontro comigo há 3 semanas foi causado por seus sentimentos por ele. Além disso, sei que você tem um encontro marcado com ele hoje à noite no restaurante do hotel, onde um quarto está reservado para seu namorado. Se você era próxima dele ainda não está claro para mim, mas, dadas as circunstâncias, eu não ficaria surpreso. Sharon, você me enganou ao não me contar sobre Luke e sua dança provocante. Você também mentiu para mim sobre sair com garotas. Para ser honesto, estou exausto, e minha confiança em você está abalada. Não tenho certeza se quero continuar trabalhando em nosso casamento quando suas ações sugerem que você provavelmente não se importa mais. Então, estou lhe oferecendo 3 opções. Ele levantou o dedo. Opção 1. Você sai por aquela porta e vai encontrar o babaca do seu namorado. Mesmo que vocês dois não acabem dormindo juntos esta noite, essa decisão marcará o fim do nosso casamento. Não há chance de eu querer salvá-lo. Ele levantou um segundo dedo. Opção 2. Você e eu ficamos aqui a noite toda, e você tenta me persuadir a me esforçar para preservar nosso casamento. Vai ser difícil vender porque não estou inclinado a acreditar em nada do que você diz. No entanto, há uma possibilidade de você conseguir porque eu ainda te amo, e temos nosso filho a considerar. Eu estimaria que há 50% de chance de eu tentar salvar isso ativamente. Ele levantou um terceiro dedo. Opção 3. Você me acompanha para conhecer seu interesse romântico hoje à noite. Você o instrui a se abster de qualquer comunicação ou contato com você na minha presença. Posteriormente, você e eu nos envolvemos em uma conversa privada por pelo menos 15 minutos. Esta decisão lhe renderá o máximo respeito e aumentará significativamente minha disposição de investir em nosso relacionamento. Se você não entrou em um relacionamento próximo com ele, eu lhe asseguro meu total comprometimento com o desenvolvimento do nosso relacionamento. No entanto, se você entrou em um relacionamento próximo com ele, esta é a única opção real que pode potencialmente salvar nosso relacionamento. Sua expressão se tornou de profunda angústia, como se ela estivesse à beira de ficar doente, e ela olhou para ele. 0, 50 ou 100, Sharon? O que será? O silêncio se estendeu por quase 1 minuto. Minha esposa parecia estar à beira de vomitar quando olhou para mim. Bob, sinto muito por tudo e preciso falar com você urgentemente. Mas em resposta à sua pergunta, você quer dirigir ou eu? Bem, isso me pegou desprevenido. Eu nunca esperei que ela nos deixasse pelo outro cara. Eu tinha certeza de que ela ficaria aqui a noite toda tentando justificar suas ações. Levar-me para conhecer o idiota do namorado dela rendeu alguns pontos a ela, mas ela ainda estava no vermelho. Peguei minhas chaves e a segui até o carro. Abrir a porta para ela foi apenas instinto e quase a levou às lágrimas. Quando saí da garagem, ela olhou para mim. Eu realmente estraguei tudo, não foi? Ela murmurou. Sim, Sharon, você realmente estragou. Eu respondi, olhos fixos na estrada. O que posso fazer para consertar isso? Ela perguntou suavemente. Eu ponderei por um momento. Eu tinha alguns planos sendo elaborados. Primeiro e mais importante, daqui para frente, espero honestidade completa. É decepcionante que eu tenha que enfatizar isso, mas parece que você tem retido informações ou mentido descaradamente.
Reconstruir a confiança exigirá mais do que apenas palavras. Você precisará demonstrar sinceridade. Eu não deveria ter a responsabilidade única de reparar nossa confiança. Outro assunto que eu não deveria precisar abordar, mas abordarei. Ele deve ser completamente cortado da sua vida. Se quisermos permanecer juntos, você deve se abster de qualquer comunicação com ele no trabalho. Nenhuma pergunta sobre o dia dele, nenhuma socialização se ele aparecer onde você estiver, e definitivamente nenhuma aceitação de bebidas ou presentes. Ele não deve receber nenhuma interação sua. Além disso, quando retornarmos hoje à noite, espero uma divulgação completa de você, mesmo que seja desconfortável. Reconheço minha própria negligência devido a este projeto, mas se houver problemas entre nós, preciso ouvi-los. Por fim, precisamos agendar sessões de aconselhamento matrimonial. Sinta-se à vontade para escolher o conselheiro. Talvez Ron possa recomendar alguém. No entanto, isso depende de certas condições. Quando terminei de falar, o telefone dela sinalizou uma mensagem de texto. Ela olhou para baixo, sua pele ficando ainda mais pálida. É ele, perguntando onde estou, ela sussurrou. Eu estendi a mão para pegar o telefone dela, e sem dizer uma palavra, ela o entregou. Silenciosamente, rolei as mensagens dela, encontrando algumas recentes. Ele. Ei, reservei um quarto com jacuzzi. Talvez possamos relaxar depois do jantar. Traga seu biquíni. Ela. Você não vai conseguir me deixar bêbado o suficiente para isso. Eu não vou levar biquíni. Ele. Vamos ver, você sabe como você é quando está bêbada. Talvez você não precise de um biquíni. E então agora mesmo. Ele. Onde você está? Tenho uma taça de vinho esperando por você. Eu respondi. Estou um pouco atrasado. Tenho uma surpresa para você. Ele. Oh, você trouxe seu biquíni. Excelente. Devolvendo o telefone para minha esposa, ela leu as mensagens e apenas abaixou a cabeça. Você sabe que ele não está ajudando sua situação, certo? Só as mensagens de hoje fazem parecer que você está planejando ficar com ele hoje à noite. O quão pior vai parecer se eu rolar mais para trás? Eu disse, totalmente ciente de quão ruim já parecia. Acho que eu deveria perguntar. Você considera suas mensagens de hoje como flertes inapropriados? Você consegue entender como essas trocas destruíram a confiança que eu tinha em você? Eu a ouvi soluçar. Bob, eu prometo que eu só pretendia jantar hoje à noite. Eu nunca tive a intenção de dormir com ele. Não consegui resistir. Olhei para ela como se ela fosse tola. Você planejou dar a ele sua calcinha depois de ficar bêbada e dançar intimamente com ele algumas semanas atrás? Eu não achei que fosse possível ela ficar mais pálida. Eu estava enganado. Sharon, estamos quase lá. Você provavelmente deveria retocar sua maquiagem e pensar no que vai dizer a Luke. Ah, e não beba o vinho. Ela baixou a viseira e pegou um lenço de papel no porta-luvas. Ela começou a se recompor e parou de chorar. Enquanto começava a aplicar rímel, ela perguntou em um tom de voz mais calmo, Bob, eu entendo por que você acredita que Luke me manipulou. Sua perspectiva me faz questionar isso também. Mas Bob, como pude ser tão cega? Apesar das escolhas recentes, não sou ingênua. Rejeitei homens mais atraentes e refinados do que Luke. Então por que ele me afetou? É exatamente por isso que tenho dificuldade em confiar em suas palavras, Sharon. Você é uma mulher inteligente e atraente que deveria reconhecer essa situação pelo que ela é. É por isso que não consigo deixar de me perguntar se você está de bom grado concordando com isso, respondi. Droga. E, além disso, fiquei muito íntima desse cara no bar e menti sobre jantar com ele hoje à noite. Não é de se espantar que você esteja bravo e chateado, ela admitiu, sua cor retornando e sua voz ganhando força. Eu errei e agora preciso encontrar uma maneira de consertar as coisas. Obrigada por me dar uma chance, ela disse, inclinando-se para um beijo. Mas eu virei minha cabeça no último momento, deixando-a pousar em minha bochecha. Eu ainda não superei isso.
Nem de longe. Ela olhou para mim quase chocada. Geralmente somos afetuosos e espero que possamos voltar a isso. O que devo dizer a ele? Ela perguntou enquanto entrávamos no estacionamento do restaurante. Depois de encontrar uma vaga e desligar o motor, olhei para ela, sentindo um pouco da minha raiva subir à superfície. O que você quer que eu diga? Sharon, nosso relacionamento está por um fio por causa de suas ações com essa pessoa. Você e ele destruíram um aspecto fundamental do nosso casamento. Nossa filha poderia estar passando férias com um de nós cada. Preciso que você perceba isso. Então diga a ele o que você sentir vontade, eu respondi. Ela sentou-se em silêncio por um momento antes de respirar fundo e abrir a porta do carro. Quando nos aproximamos da seção de restaurantes do hotel, ela estendeu a mão como se fosse tocar meu braço. Não me afastei, mas também não dei boas-vindas ao toque dela. Entramos. Lá dentro, uma jovem mulher com cabelo ruivo estava atrás de um pequeno quiosque. Bem-vindos ao TGI Fridas. Há dois no seu grupo? Ela perguntou. Antes que eu pudesse responder, minha esposa falou. Estamos nos encontrando com alguém aqui. Eles já estão sentados, ela disse de uma maneira muito profissional. Ah, ok, sinta-se à vontade para dar uma olhada, respondeu a anfitriã. Eu não estava familiarizado com a aparência do homem, então segui a liderança da minha esposa. Ela me cutucou gentilmente e gesticulou em direção ao fundo do restaurante. Um homem estava sentado ali perto da entrada do hotel, absorto em seu telefone. Com determinação, ela se aproximou da mesa dele, optando por não se sentar. Ao notá-la, ele sorriu amplamente, então registrou a companheira dela atrás dela. Seu sorriso vacilou, seu olhar se afiou quando ele me viu. Luke, conheça meu marido, Robert Morgan, ela apresentou. Ele tem preocupações válidas sobre nosso relacionamento, com as quais eu concordei. Dei a ele motivo para duvidar da minha fidelidade pela primeira vez em nosso casamento. Estou comprometido em reconstruir a confiança cortando laços com você completamente. Sem ligações, mensagens ou tentativas de comunicação. Aceito a responsabilidade por deixar as coisas chegarem a esse ponto e escolho terminar nosso relacionamento. Meu marido está ciente das minhas ações lamentáveis no Red Horse Salon. Amanhã, informarei o RH sobre a situação, deixando claro que qualquer contato não relacionado ao trabalho é indesejável. Agora, estarei no bar enquanto meu marido fala com você. Com um beijo repentino, ela se virou para mim. Sinto muito, ela sussurrou, encontrando meus olhos brevemente. Enquanto ela se dirigia para o bar, não pude deixar de admirar sua determinação. As coisas correram mais suavemente do que eu esperava. Sentando-me em frente ao playboy perturbado, me vi avaliando inconscientemente. Ele ostentava cabelos escuros, uma estrutura esbelta e trajes impecáveis, constituindo o que poderia ser considerado atraente, embora eu nunca tenha sido adepta a avaliar homens. Apesar de estar sentado, ele parecia ter aproximadamente a minha altura. Seus olhares repetidos para a taça de vinho na mesa só serviram para confirmar minhas suspeitas. Agora era a hora de compostura. Embora eu tivesse um plano vago em mente, improvisação não era meu forte. E você aqui pensou que a surpresa era ela de biquíni, comentei, com um leve sorriso. Você realmente acredita que ela divulgou tudo? Ele retrucou com um sorriso. Com ele diretamente na minha frente, senti uma sensação de tranquilidade. Esse era um desafio que eu poderia encarar. Na verdade, eu encaro. Conheço essa mulher há uma década, sou casado com ela há 8. Acho que a entendo melhor do que um garoto bonito que está correndo atrás dela há 3 meses. Mantive o sorriso. O garçom veio e me pediu para pedir bebidas. Escolhi um Johnny Walker preto duplo com gelo. Ela é uma mestre nisso, ele comentou com um sorriso, olhando para o vinho que pediu para ela. Claro que ela é uma artesã, respondi com um sorriso. Mas duvido que você esteja falando com base em experiência pessoal. Quer provas? Ele estava brincando. Ele estava claramente tentando me provocar. Em vez de reagir agressivamente, eu sorri. Você não tem nenhuma evidência.
se ela estivesse com você a esse ponto, você não teria que colocar algo na bebida dela. Que tipo de remédio os amantes da predação preferem hoje em dia? Eu tive um palpite, mas sua expressão chocada confirmou. Ele recuou quando me inclinei para mais perto. Agora eu estava furioso. Seu covardezinho desprezível. Eu deveria bater em você agora mesmo, mas não quero acabar na cadeia. Ofereci 3 opções à minha esposa, e agora estou oferecendo 3 delas a você. Coloquei meu dedo no nariz dele. Primeiro, você vai embora imediatamente. Peça desculpas à minha esposa agora e saia do seu emprego amanhã. Prometo que não vou atrás de você. Então, você sai da cidade. Levantei um segundo dedo. 2. Você vai até a polícia e confessa ter batido na bebida da minha esposa. Cumpra sua pena e fique longe dela. Eu estarei observando, mas não irei atrás de você. Então, você sai da cidade. Eu levantei um terceiro dedo. 3. Nós nos inscrevemos para aulas de boxe. Em 4 semanas, entraremos no ringue. Assinaremos termos de responsabilidade por lesão e não sairemos até que um de nós esteja inconsciente. Quando você acordar, fique longe da minha esposa. Então, você sai da cidade. O garçom trouxe meu uísque enquanto eu terminava. Tomei um longo gole, saboreando a queimadura. Hora de recuperar a compostura. Você deve achar que sou um idiota. Por que eu iria com qualquer uma dessas opções? Ele zombou. Dei a ele o que esperava ser um sorriso ameaçador. Por que você não quer passar o resto da sua vida miserável olhando constantemente por cima do ombro? Toda vez que você anda até seu carro no escuro, você vai se perguntar se um dos meus amigos e eu vamos acabar com um taco de beisebol pronto para fazer algo terrível. Toda vez que você abrir a porta da sua casa, você não saberá se algum de nós está esperando você para amarrá-lo a uma cadeira. Toda vez que você for a um bar, você vai se preocupar que um dos meus amigos ou eu coloquemos algo na sua bebida. Você não faria algo assim, você é apenas um ursinho de pelúcia. Pelo menos foi o que sua esposa me disse depois que tive intimidade com ela ontem à noite. A cor começou a retornar ao seu rosto. Tomei outro gole de uísque. Coloquei a mão no bolso e liguei a função de gravação de voz no meu telefone. Espero que ele pegue as próximas frases. Eu realmente deveria ter planejado melhor. Você estava planejando dar substâncias ilegais e tirar vantagem da minha esposa hoje à noite, babaca. Você está disposto a arriscar uma vida cheia de dor e sofrimento apostando que eu não cumprirei minhas ameaças? É hora de ir pescar. As substâncias proibidas eram só para animá-la antes de eu trazer meus amigos. Íamos fazê-la se sentir em casa esta noite. Minha compostura se foi. Consegui agarrá-lo pelo colarinho com minha mão esquerda e puxá-lo para mim. Como eu estava sentado, não consegui bater com meu punho direito com muita força, mas ainda assim não o agradei. Você é um babaca. Vou chamar a polícia, ele gritou, segurando o nariz. Vamos, babaca. Eu gostaria que eles verificassem o vinho deixado neste copo para substâncias ilegais e ouvissem a gravação onde você admite isso, eu gritei de volta. Menos de 10 minutos depois, os policiais começaram a investigar o incidente. Aparentemente, 2 policiais estaduais saíram para um intervalo de almoço no metrô do outro lado da rua. Eles pegaram meu depoimento e levaram o vinho e a taça de vinho restantes para análise. Quando revistaram a escotilha, encontraram um saco de pó branco. Ele pediu um advogado e se recusou a dizer mais alguma coisa. Eles ouviram minha gravação e pegaram meu celular como evidência. Foi difícil, mas foi possível entender o que Luke estava dizendo sobre substâncias ilegais e um crime de gangue planejado. Eram quase 4 da manhã quando Sharon e eu conseguimos sair da delegacia. Depois que ela testemunhou, um dos policiais passou quase 15 minutos dizendo a ela que cara legal eu era e como a salvei. No final de tudo, ela estava completamente destruída. Luke permaneceu sob custódia policial. Usamos o celular dela para explicar rapidamente a situação aos meus pais. Eles foram compreensivos e prometeram cuidar de Casey. Eles decidiram levá-la ao zoológico. Ela deveria ter gostado.
Depois de dirigir até a garagem e desligar o carro, nós dois apenas nos olhamos. Ela desafivelou o cinto de segurança e me abraçou pelo console. Deixei que ela chorasse no meu ombro por cerca de 1 minuto antes de empurrá-la gentilmente para longe. Sharon, ainda precisamos conversar, mas está tarde e precisamos ir para a cama. Nós dois ligaremos para o trabalho amanhã e passaremos o dia inteiro juntos para pensar sobre nossos próximos passos. Isso parece um plano? Sim, Bob, dormir é maravilhoso. Em voz baixa, ela perguntou, posso dormir na mesma cama que você? Claro, baby. Na manhã seguinte, acordei pressionado contra ela. Eu estava pensando em como acabamos onde estávamos ontem à noite e esperando que tudo pudesse ficar bem. Tivemos que conversar mais algumas vezes antes que eu pudesse decidir sobre algo. Levante e se prepare. Não vamos ter uma conversa séria de estômago vazio, eu disse. No final, tomamos um banho juntos, mantendo-o puramente funcional para acelerar a preparação. Só um pouquinho. Eu não estava pronta para intimidade até sairmos para o ar fresco. Tomamos café da manhã no IOP, conversando sobre a Graça e o quanto ela e meus pais devem estar se divertindo. Conseguimos manter uma conversa casual. Depois de beber a última xícara de café, pagamos a conta e fomos para casa. Sentamos à mesa da cozinha e olhamos um para o outro. Ok, acho que vou começar, eu disse. Acho que você pode ver agora que pessoa maluca é, então não vou parar por aí. Ele alegou que você era próximo dele e me chamou de ursinho de pelúcia. Alguma coisa disso é verdade? Não. O mais longe que fui com ele foi naquela noite terrível no Red Horse. Eu entendo quão terríveis foram minhas ações naquela noite, mas não foi além disso, ela respondeu. Como posso acreditar nisso? Você mentiu sobre tê-lo visto ontem à noite e mentiu sobre não me contar sobre aquela noite no bar e sobre seu relacionamento com ele em geral. Senti que era hora de colocar tudo na mesa. Tenho quebrado a cabeça tentando descobrir como provar isso e acho que tenho uma ideia. Que tal um teste de polígrafo? O que é? Ela perguntou. Um teste de polígrafo? Eu tive que sorrir um pouco. Você quer dizer um teste de polígrafo, um detector de mentiras? Ela assentiu. Sim. Marque um encontro e pergunte-me o que quiser, apenas me avise a hora e o local. A sinceridade na expressão dela era incrivelmente cativante. Sei que esses testes não são completamente confiáveis, mas me sentiria muito melhor se ela estivesse falando a verdade. Vou ver o que posso fazer. Pode levar algum tempo para providenciar, mas é uma boa ideia, mais do que eu esperava, respondi. Ela sorriu. Ok, esse é um bom começo e discutiremos a extensão do seu caso mais tarde. Mas minha próxima pergunta é a mais importante. É o que mais dói e tem o maior impacto no nosso relacionamento. Como seguimos em frente? Eu posso entender que você ficou envergonhado e não me contou sobre o incidente da calcinha. Eu não gosto disso, mas eu posso entender. Eu tenho dificuldade com o fato de você ter se aproximado de outro cara sem me contar, mas se você pensou que era apenas uma amizade de trabalho, eu meio que consigo entender isso. O que eu consigo entender, e o que me faz querer ir embora para evitar me machucar de novo, é quando você me disse que ia sair com as meninas e o encontrou para jantar. Uma mentira 100% direta. Esqueça as consequências. Você partiu meu coração quando disse que ia sair com as meninas. Eu sabia que meus olhos estavam lacrimejando. Não consegui evitar. Bob, tudo o que posso fazer é explicar minha mentalidade na época. Primeiro, quero me desculpar por mentir para você sobre tudo. Quando você começou esse projeto, pela primeira vez em nosso relacionamento, eu me senti em segundo lugar. Não estou culpando você ou seu trabalho. Eu entendo por que você o assumiu e por que era tão importante para você. Estou apenas compartilhando como me senti. Comecei a me sentir mal e então a irmã de Vicky disse algo que não consegui ignorar. Ela sugeriu procurar romance em outro lugar. Nunca interpretei isso como uma sugestão para te trair. Pensei que significava que, enquanto você estivesse ocupado com esse projeto, seria ok procurar o que eu precisava em outro lugar. Foi aí que Luke entrou.
Eu não percebi completamente, mas ele estava preenchendo minha necessidade de me sentir especial. Ele perguntou sobre meu dia, meu filho e minha família. Nós conversamos sobre hobbies que eu gostava. Basicamente, quando conversávamos, era tudo sobre mim. Ela fez uma pausa e estudou meu rosto em busca de uma reação. Acho que não dei uma a ela. Quando vi que me criticou sobre o que aconteceu na hora do almoço, percebi o que estava fazendo. Eu estava usando Luke para conseguir o que eu sentia que não conseguiria de você. Honestamente, eu tentei esfriar as coisas. Na época, pensei que ele estava apenas sendo um amigo, mas eu queria consertar as coisas com você. Na noite em que as coisas saíram do controle, eu não o convidei nem as amigas dele. Cheguei cedo e elas apareceram antes do resto das meninas. Luke estava pagando bebidas para todos, inclusive para mim. Acabei ficando tão bêbado quanto nunca fiquei desde que estamos juntos. Fiz algumas coisas estúpidas e vergonhosas, que você já sabe. Mas então tivemos uma intimidade incrível, o que me confundiu ainda mais. Como eu poderia agir assim sem você lá, e então ter tudo se tornado tão incrível com você depois? Ela se levantou e pegou um copo d'água. Depois de beber metade, ela se sentou novamente e continuou. Então foi a vez de lidar com as consequências. Eu sabia que você ficaria furioso com o que eu tinha feito, e era justo. Se você ficasse bêbado e beijasse outra mulher na pista de dança, eu estaria pronto para segui-lo. Eu até sabia que ia piorar porque tivemos um momento tão apaixonado depois. Você pensaria que eu estava pensando em outra pessoa. E cometi outro erro. Tentei usar meu amigo, Luke, para esconder isso. E, presumivelmente, ele conseguiu. Ele garantiu que eu soubesse sobre isso. Então agora eu devo isso ao meu amigo que me convida para jantar apenas na noite em que meus amigos regulares não podem ir. Eu ainda me sinto solitário porque eu não acho que você estará em casa até tarde, então em um momento de estupidez eu estraguei tudo. E eu realmente sinto muito. Nosso relacionamento sempre foi baseado em confiança mútua. Eu estraguei tudo. Lágrimas escorriam pelo seu rosto, mesmo que ela não estivesse soluçando. Oh, merda! Eu me levantei e a abracei. Eu a beijei com força. Afastando-me, tive que dizer algo. Ainda não alcançamos isso, e vai levar algum tempo. Mas se você está 100% pronto, então eu também estou. Sharon e eu fomos a aconselhamento por um tempo. Discutir meus problemas me ajudou a superá-los. A principal lição para mim foi que, embora a comunicação fosse um ponto forte quando começamos a namorar, ainda precisávamos trabalhar nisso. O conselheiro também recomendou que Sharon fizesse um teste de desequilíbrio hormonal. Aos 31 anos, era um pouco cedo para se preocupar, mas não impossível. Depois de alguns testes e troca de anticoncepcional, ela se sentiu melhor. Infelizmente, não posso dizer que voltamos para onde estávamos, mas voltamos para um bom lugar. O teste do polígrafo confirmou que ela era verdadeira sobre todas as perguntas difíceis que fiz. Quanto às dúvidas persistentes que tenho sobre a precisão desses testes, posso viver com isso. Acabei me inscrevendo para aulas de boxe. Sharon se interessou pelas aulas de autodefesa oferecidas lá e a Thursday Girls Bar Night se transformou na Thursday Girls Self-Defense Night. Sharon decidiu nos matricular em aulas de artes marciais. Ela é uma garota nata e eu luto para acompanhá-la. O sparring juntos se tornou a melhor preliminar que descobrimos. O projeto foi concluído 6 semanas antes do prazo e dentro do orçamento. Como resultado, minha empresa entrou na liga principal em termos de contratos governamentais. Embora me tenham oferecido o cargo de vice-presidente, recusei devido a despesas excessivas de viagem. Em vez disso, liderei a criação do Departamento de Projetos Especiais, que agora lidero. Essa promoção foi acompanhada pelo surgimento de um novo escritório e de um gerente assistente. Minha nova assistente é atraente e charmosa, e temos um bom relacionamento de trabalho. A maior parte do bônus de $38 mil do meu projeto inicial foi para o Casey College Fund e parte foi reservada para uma semana de férias com tudo incluído com minha esposa. Quando voltei, meus pais estavam ansiosos pelo retorno da nossa filha.
Fui acusado de conduta desordeira por agressão e acredito que o dinheiro e o tempo foram bem gastos. Enquanto isso, Luke foi condenado a 3 a 5 anos de prisão por tentativa de estupro e posse de substâncias proibidas. Luke também foi atacado perto de seu carro, embora não por mim. Aparentemente, um dos irmãos de sua vítima o pegou. Esse homem recebeu de 2 a 3 anos de prisão por agressão. Eu transfiro $50 por mês para sua conta no caixa da prisão.